Olá pessoal, tudo bem? Vitorino aqui da Autoescola Vitória Vix. Que bom poder ter você aqui no nosso canal do YouTube. Queremos dizer para você que além do nosso canal aqui no YouTube, a Autoescola Vitória Vix também está presente no Kawaii, está presente no Instagram e está presente também no TikTok, tá bom? Nessas três outras plataformas citadas, nós sempre estamos ali liberando conteúdos do circuito da prova, mostrando para vocês como nossos alunos têm se desempenhado nas aulas práticas de direção, enfim. É uma oportunidade também para você conhecer melhor a Autoescola Vitória Vix e tudo aquilo que nós temos feito para ajudar os nossos alunos a conquistar a sua tão sonhada habilitação. E ouça só, hein? Nesse momento, nesse cenário atual, esse ano de 2026, a Autoescola Vitória Vix tem o melhor índice de aprovação nas partes práticas, né? Porque agora o Teórica ficou pela plataforma do CNH Brasil, então nós temos o melhor índice de aprovação tanto no carro quanto na moto aqui na Grande Vitória. Não perca a oportunidade de conhecer a Autoescola Vitória Vix. Você que é de Vitória e região, passa na Autoescola Vitória Vix, vem tomar um cafezinho conosco e vem conhecer a Autoescola Vitória Vix, porque vai ser um prazer conhecer você que tem acompanhado o nosso trabalho aqui pelas redes sociais. Nesse bate-papo de hoje, eu quero falar para vocês como você vai poder escolher uma boa autoescola, um bom instrutor. Você vai poder escolher, talvez, um instrutor autônomo, vai poder escolher uma autoescola, você vai fazer a sua prova prática, enfim. Como você vai decidir-se pelo instrutor de trânsito. Então, o nosso bate-papo de hoje é a respeito disso. Como instrutor de trânsito, trabalho com autoescola há mais de 16 anos e pode ter certeza, tenho muita experiência para compartilhar com vocês. E lembrando, e não é por causa da longevidade na atividade que nós somos um bom instrutor de trânsito, porque existem instrutores de trânsito com 20, 30 anos aí no mercado que não são bons instrutores. Existem instrutores de trânsito que têm 1 ano, 2 anos e são bons instrutores de trânsito. O que nos ajuda, além da experiência, é a qualidade e a dedicação que nós temos aos nossos alunos, e quem conhece o nosso trabalho sabe que, de fato, nós entregamos tudo para que os nossos alunos possam ser aprovados na primeira prova prática e também conquistar a sua tão sonhada habilitação, porque nós acreditamos muito na liberdade de dirigir e também na qualidade na formação dos nossos futuros motoristas. E para nós, como autoescola, é um prazer poder contribuir para formar bons instrutores, bons motoristas no trânsito. Então, vai escolher a sua autoescola, vai escolher o seu instrutor, tá com dor de cabeça, como você vai fazer? Agora, você já sabe que a parte inicial é feita totalmente de maneira autônoma, ou seja, você acessa o aplicativo do CNH Brasil, ali você faz o curso teórico, agenda a sua biometria no Detran, faz a foto, colhe a sua digital, vai para a clínica, faz o exame médico e psicológico. Com o curso teórico pronto e o certificado emitido, você marca a sua prova teórica no Detran, é aprovado na prova teórica e ponto. Daí em diante, você escolhe quem vai conduzir você na conquista da sua habilitação. E você agora tem duas opções, ou escolher um instrutor autônomo ou escolher uma autoescola. E aqui eu quero mostrar para vocês o lado bom das duas moedas, não é verdade? Eu não posso falar como autoescola que só existe lado bom na autoescola, existe um lado bom no instrutor autônomo, existe um lado bom nas duas moedas. E você vai poder escolher, e assim como existe um lado bom também, um lado negativo nas duas moedas, não tem jeito. O lado bom da autoescola, primeiro, é a diversidade de veículos. Você vai ter uma autoescola física, vai ter contato com os diretores da autoescola, com a recepção da autoescola. Você terá uma diversidade de veículos. Vamos supor que você está treinando um carro e de repente ali houve um problema mecânico, a autoescola vai poder ter um outro carro, a autoescola tem que ter um outro carro ali para te oferecer de imediato e não interromper o seu treinamento. Você vai ter ali uma oportunidade de conhecer outros instrutores. Vamos supor que você está fazendo aula com um determinado instrutor e você não se deu bem, a química não bateu com aquele instrutor, né? A didática daquele instrutor,
ela não foi adequada para o seu perfil. Então você tem a oportunidade na autoescola de pedir para trocar de instrutor e assim poder ser acompanhada por um outro profissional. E muitas das vezes a autoescola não consegue pegar o aluno em casa, deixar o aluno em casa. É uma vantagem do instrutor autônomo, que ele tem a oportunidade, como ele é o único profissional, o carro é dele, o tempo é dele e a agenda é dele, ele consegue organizar essa agenda com você, né? Ele consegue pegar você em casa, deixar você em casa. Ele consegue pegar você no trabalho e deixar você no trabalho. Ele consegue estabelecer com você um ambiente para que as suas aulas comecem e terminem te dando aí mais conforto. Então, esse ponto para o instrutor autônomo é muito positivo. Mas para além do conforto, para além das facilidades em poder diversificar carros, diversificar instrutores, o que você precisa é de um bom profissional. Não tem jeito. E como você saberá que esse cara é um bom profissional? Agora, vamos tirar essa ideia de autoescola e de instrutor autônomo e vamos falar sobre um bom profissional. Primeiro, esse bom profissional, ele não pode ter medo de você, porque existem muitos instrutores medrosos que não deixam o aluno dirigir, interrompem a condução do aluno em todo momento, coloca a mão no volante em todo momento, interfere nas pisadas dos pedais em todo momento, não deixa o aluno confortável dentro do veículo para poder fazer a sua aula prática de direção. Então, esse instrutor medroso, ele vai sim acabar atrapalhando o seu desempenho. Não tem jeito. Esse instrutor medroso vai atrapalhar o seu desempenho. Então, você não pode ter um instrutor medroso, seja ele autônomo ou seja ele vinculado à autoescola, porque o instrutor medroso, ele não vai deixar você desenvolver o carro, esse instrutor medroso, ele não vai deixar você colocar a segunda, terceira, quarta marcha, vai ficar ali 2, 3, 4, 5 aulas fazendo só primeira e segunda, enfim, e suas aulas vão embora. Lembrando que agora você vai poder escolher a quantidade de aulas, né? Se você quer fazer 2, quer fazer 5, quer fazer 10, quer fazer 20, enfim, o mínimo são 2 aulas. Então vamos supor que você vai fazer 10 aulas, né? Vamos supor que você escolheu fazer 10 aulas. Fazer 10 aulas com o instrutor medroso, 5 aulas você perde, porque ele vai ficar 5 aulas com você de primeira e segunda. Então você precisa de um instrutor profissional que não seja medroso e que tenha ali a oportunidade de experienciar o aluno no trânsito desde o primeiro dia de aula. Segundo, você precisa de um instrutor que consiga se comunicar com você de maneira clara. O que é isso? A comunicação ela é importantíssima. O instrutor ele não pode brigar com o aluno, ele não pode falar muito alto dentro do carro a ponto de incomodar o aluno e também não pode falar muito baixo a ponto do aluno não entender o que ele está falando. Então, você precisa de um instrutor que saiba se comunicar e saiba também passar as informações de maneira assertiva. Vamos supor que você pega um instrutor aí desligado, que ele quer fazer uma conversão à direita, manda você para a esquerda, depois, não é a esquerda, não, é a direita. Manda você fazer um retorno, não é retorno, não, é a esquerda. Então, esse instrutor, ele precisa aprender a se comunicar para você não ficar prejudicado nas suas aulas, porque o instrutor que não sabe se comunicar, ele não vai conseguir passar para você de maneira clara as informações que você precisa, e aí é um grande problema. Ele pode ser um instrutor que te libere para o trânsito, mas se ele não sabe comunicar, você não vai aprender nada, porque você não está entendendo o que ele está falando com você, tá bom? Terceiro ponto, muito importante que você precisa saber. Este instrutor precisa ser extremamente profissional, extremamente profissional. Pessoal, claro que você está contratando um profissional do trânsito, mas nem sempre o fato de você estar contratando um profissional do trânsito, ele é profissional. E começa a entrar aqui uma linguagem que não é profissional, né? Então, tem uma linguagem que é muito amadora, tem uma linguagem que não faz parte da sua aula,
né? Tem uma linguagem que não faz parte do contexto daquilo que você precisa. Então, um instrutor profissional, ele não vai ficar com conversas paralelas o tempo todo. Então, ele vai saber o momento de conversar com você, vai saber o momento de parar de conversar, vai saber o momento de te instruir, de levar você para o circuito da prova, de explicar para você como é que funciona o circuito da prova, de mostrar para você os resultados do circuito da prova. O profissional, ele vai tentar aproveitar as aulas no máximo. Então, você tem 50 minutos de aula, está fazendo uma aula por dia? Perfeito. Você vai sair dali com vontade de voltar novamente. O profissional de trânsito, ele deixa esse gostinho, né? De você terminar a sua aula e ter vontade de voltar para a próxima aula. Quando a pessoa não é profissional, você volta para a próxima aula por obrigação, porque você já pagou, porque você precisa da carteira de habilitação, né? E qualquer outro instrutor serviria menos este que você está. Então, tem que ser um instrutor profissional. E o quarto ponto, ele precisa respeitar a sua limitação. Limitação. O instrutor, ele precisa aprender a respeitar a sua limitação. Cada aluno aprende dentro do seu tempo. No final, todos os alunos aprendem e todos alcançarão o resultado que é conquistar a habilitação, desde que não desista por causa dos desafios que aconteçam. Ah, Vitorino, quais são os desafios? Às vezes uma reprovação. Você está com um instrutor que atende todas essas características, mas no dia da prova você pode reprovar. Você fica nervoso demais. Acontece alguma situação que não aconteceu na aula. Eu costumo dizer que a prova ela tem 4 participações. Tem a participação do aluno, tem a participação do instrutor, tem a participação do fiscal e também tem a participação do próprio trânsito. Por mais que o instrutor atenda todas essas demandas que eu estou passando aqui, mas o trânsito às vezes não contribui. Aparece ali um carro que é desrespeitoso, o motorista é desrespeitoso e te deixa nervoso ou nervosa, um pedestre, um ciclista, um motociclista, um cadeirante, enfim, é a dinâmica do trânsito, isso sim pode te atrapalhar na hora da prova e você perder a sua prova e ficar desmotivado, desmotivada, mas se você tiver um profissional, com certeza ele vai estar te incentivando, então sim, todos que quiserem conquistar a habilitação conseguem, desde que não desista. Então, esse profissional que consegue entender a sua limitação, ele vai saber o momento de experienciar você no trânsito rápido, o momento de levar você para dentro do circuito da prova, ele vai entender o porquê que você está com dificuldade em determinados dias da semana e outros dias você não está, enfim. Esse vai conseguir analisar o perfil do aluno que ele está dando aula e vai montar ali uma boa grade de treinamento e com certeza você vai se sentir mais seguro ou segura durante as aulas. E quinto passo para o vídeo não ficar longo, e depois nós continuamos falando aqui sobre as características de um bom instrutor, de uma boa autoescola que você precisa estar procurando resultado. Resultado. Pessoal, o instrutor que entrega resultado, você conhece desde a primeira aula. O instrutor, quando ele quer ver você sendo aprovado, você conhece, você percebe desde a primeira aula. Esse camarada é incansável. Ele cobra, ele é exigente, ele é educado, ele é paciente, ele é claro nas informações, ele entrega tudo. Ele sabe o que trabalhar com você. Se você perguntar para ele o que eu vou fazer hoje, ele já tem todo o circuito montado para trabalhar naquele dia. Ele não improvisa. Ele leva você para o circuito da prova, ele não te enrola, porque ele quer resultado. E quando ele quer resultado, você sente, porque ele vai se dedicar a você, ele vai se dedicar às aulas, ele vai se dedicar ao seu perfil e ele não vai querer fazer corpo mole. Corpo mole como? Ficar no celular, olhar pessoas passando na rua, fazer da aula do aluno um táxi ou um Uber para resolver problemas particulares, enfim.
o cara que quer dar resultado, você sente desde a primeira aula, tá bom? Vamos ficando por aqui. Nos próximos vídeos nós iremos falar sobre como você escolher um bom instrutor. E nesses 5 passos que eu já te passei aqui já é suficiente para você fazer uma análise do seu profissional de trânsito. O que você tem hoje está dentro desse quadro que nós estamos apresentando, ou aquele que você vai escolher estará dentro desse quadro que eu estou te apresentando, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, pensou em autoescola é Vitória Vix.